Gurizada, o negócio é o seguinte, eu quero conversar neste vídeo com você sobre os acertos da direção do Internacional na temporada 2022. E antecipo a todos vocês que são significativos, são realmente importantes. E neste vídeo eu coloco também um ponto que eu acho que a direção colorada ainda precisa ter atenção e há tempo de que isso seja corrigido. O meu vídeo tem a força da OneFootball. Pessoal, é um baita aplicativo. Sobre o mercado de transferências, por exemplo, a OneFootball te dá todas as informações. E eu já coloquei, inclusive, um link no primeiro comentário deste meu vídeo, que é um atalho para que todos vocês baixem gratuitamente o aplicativo da OneFootball. Lá vocês encontram, por exemplo, a transmissão do campeonato alemão, a Bundesliga, competitivo e qualificado campeonato alemão de forma grátis para todos vocês na OneFootball. O link está no primeiro comentário deste meu vídeo. Eu estou rodando a vinheta e em seguida a gente vai falar sobre os acertos da direção colorada e sobre um ponto que ainda deve ser corrigido. Todos vocês sabem que o jornalismo esportivo que eu exerço há 35 anos é um jornalismo crítico, né? Às vezes eu reconheço até mesmo ácido. Eu sou crítico com jogadores, que eu acho que não têm a performance mínima desejada, com treinadores quando erram, e talvez principalmente com dirigentes, que eu, embora entenda que muitas vezes trabalhem de forma sem remuneração, entre aspas, são amadores que dedicam o seu tempo ao clube, mas nem por isso esta situação não pode significar que eles fiquem distantes da crítica quando cometerem erros. Mas o meu jornalismo crítico, ele é, e é assim que eu funciono, também correto, honesto e justo. O que não quer dizer que eu não cometo equívocos, e é óbvio que eu cometo, mas eu tento ser justo. E aí, neste meu vídeo, a minha proposta com vocês é compartilhar aspectos que eu acho que, inclusive, são bem relevantes, de acertos da atual direção colorada. Eu tenho que colocar aí o presidente Alessandro Barcelos, o seu conselho de administração, que tantas vezes eu já critiquei um e outro, o diretor executivo Paulo Brax, de quem eu sou crítico, o Emílio Papaleuzinho, que é o vice-presidente de futebol, também de quem eu sou crítico, mas há pontos que eu quero destacar de forma elogiosa. Mas e há um ponto que eu vou colocar no final desse meu vídeo, que eu acho que a direção do Inter tem que estar atenta, e ainda há tempo de que se faça esta correção. O primeiro acerto, e talvez o mais importante, o Internacional fez o diagnóstico correto. Parecia óbvio, sim, mas muitas vezes dirigentes não cumprem a obviedade. O Internacional enxergou que Diego Aguirre havia perdido o fôlego. E todos vocês que me acompanham aqui ou lá nos Donos da Bola na Band sabem que eu sou admirador das qualidades do Diego Aguirre como técnico, mas ele perdeu o gás a partir do Grenal e não conseguiu remobilizar o seu grupo de jogadores. O assédio, a ideia da seleção uruguaia de contratá-lo, colocando ele numa espécie de vestibular entre três nomes, inclusive estava lá também participando o próprio Alexander Cacique Medina, não fez bem para o Aguirre. Nem a especulação, o assédio, a frustração, quando o nome mais forte era o do Galhardo, não fez bem para o Diego Aguirre. O Inter acertou, demorou talvez, mas acertou para retirá-lo do cargo de técnico. Portanto, este é o acerto mais importante da atual direção colorada. Bem, com relação à escolha do Medina, não seria o meu escolhido, mas eu não vou agir de forma preconceituosa. Eu quero ver, e a primeira amostragem é interessante, e as informações que a reportagem da Band obtém do Beira-Rio são interessantes da sua sistemática de trabalho, e aí eu vou destacar um ponto. Esta imagem aqui, ó, Yuri Alberto fazendo gol, dando uma flechada, tal qual Medina comemorava quando era jogador, quando era atacante, e por isso ele ganhou o apelido de cacique, demonstra o quê? É uma pequena simbologia de um bom ambiente no vestiário colorado. Então, ao acerto da saída do Aguirre, me parece que o Internacional fez uma escolha interessante. Vamos ver agora como se desenvolve o trabalho. A intransigência com a permanência de Edenilson, acerto dos dirigentes do Internacional. O Inter não sucumbiu à pressão do staff do jogador, que é natural, ir para um grande clube que está disputando títulos, a pressão do Atlético Mineiro, a proposta foi abaixo e o Inter nunca se dispôs, inclusive, a negociar. A gente sabia que se o Atlético chegasse em $5, o Internacional negociaria.
mas o Atlético nunca chegou nem perto disso, chegou um pouquinho acima da metade. 2.800 talvez chegasse a 3, porque o Atlético acha que o jogador com 32 anos já não merece esse investimento. O Inter teve uma postura firme, pensando no mais importante, no interesse e no patrimônio do clube. Acerto da direção. Também a inflexibilidade para negociar Yuri Alberto e até a negociação, a conclusão do negócio. O Zenit ofereceu na primeira proposta 12 de euros. Um dirigente mais precipitado, mais afoito, poderia aceitar, se não 12, 13, 14. O Inter exigiu os 20 de euros. A informação que se tem, ainda não confirmada, é que o Inter ficou com 10% dos direitos do jogador, o que eu acho muito bom, o que eu acho realmente muito interessante isso aí, se realmente vai se confirmar, e o Inter botou o pé, este é o valor. E o valor é acertado, ainda mais se o Inter ficou com 10%. Porque se o Inter ficou com 10%, significa que o Internacional negociou o jogador em termos de 22 de euros. Observem, 20 de euros, mas o Inter ficou com 10%, valeria 22. Aquilo que eu sempre disse, o Yuri Alberto vale entre 20 e 25. Hoje, 20. Com o Internacional disputando títulos, poderia chegar a 25. Acerto da direção do Internacional e o esforço para que ele ficasse até o final de junho. Também é positivo. Não sei se isso teve algum custo financeiro. Baldasso tem uma informação hoje de que o Inter teria... o Inter abriu mão de 4 milhões de euros para ter o jogador até metade do ano. Eu não acredito, respeito a informação do Baldasso, mas não acredito que a direção pensasse assim. Acho que seria um excesso, um exagero. Por mais 4 de euros, entregaria o Yuri Alberto agora, levaria até a Rússia, inclusive. Mas é o acerto de não baixar o valor, talvez de ficar com 10%, a gente não confirma isso ainda, mas também o acerto de ficar com o jogador até a metade do ano. A escolha de Fabrício Bustos como lateral direito, o Inter diagnosticou que tem problema na lateral direita, entendeu que o Saravia não deu conta do recado, apostou no argentino Fabrício Bustos. E a última informação que se tem do repórter César Luiz Merlo, sabe tudo do mercado de transferências da Argentina. O Merlo disse que o Internacional não vai pagar nada para que o Bustos venha, isso é ainda a se confirmar, agora, já nos próximos dias, para Porto Alegre. Mas vai ceder 15% do jogador numa futura venda. Estratégico, se isso se confirmar, uma decisão inteligente. Mas o mais importante que eu estou elogiando aqui é a escolha de trocar o lateral direito, abrir mão do Saravia e tentar no Fabrício Bustos. As contratações de Wesley Moraes, David, Lisiero, não são extraordinárias, não são grandes nomes, mas são opções interessantes. Wesley Moraes quer espaço, quer tentar, sonha em voltar à seleção brasileira, portanto tem ambição. O Lisiero eu sempre achei bom jogador, especialmente quando ele jogava do meio para frente pela esquerda no São Paulo. Vamos ver como é que se desenvolve no Inter. Veio em tese para ser volante. Acho interessante, acho uma boa alternativa. O D'Alessandro até abril. Primeiro se dizia que o D'Alessandro viria apenas para festividades. Mas quando eu vi a entrevista do gringo, do Dali, não foi isso que eu pensei. Eu fiquei com a impressão que ele quer jogar. E que ele aceita não jogar. Tá com cabeça boa o D'Alessandro. Né? Maduro, eu quero jogar, eu quero competir. Eu quero contagiar o vestiário com esse sentimento. Bom. Se for assim, realmente, bom, bem feito pelos dirigentes, eu gostaria que o D'Alessandro ficasse como coordenador, porque eu acho que ele poderia desenvolver um ótimo trabalho e aí sim ter uma participação efetiva no ambiente do vestiário. E como último ponto tem a ver com o D'Alessandro, que é o ponto que eu acho que a direção pode corrigir. A gente sabe que o Inter ainda vai contratar mais 3, talvez 4 jogadores. Brian Rodrigues está na pauta, o Inter meio que está desistindo para dar uma pressão para ver se o negócio sai de uma vez. Eu acho que o Internacional ainda precisa de mais jogadores com esta intransigência. Este perfil D'Alessandro e este perfil Felipe Melo. O Inter tem o D'Alessandro como exemplo disso, mas é só até abril, só para o Campeonato Gaúcho. O Inter precisaria agregar mais jogadores. Então a minha recomendação é que desses 3 ou 4 reforços que a direção ainda irá buscar, que procurasse realmente jogadores com este perfil. Eu não vejo no David, no Wesley Moraes, no Lisiero esse perfil. Eu não enxergo isso. O D'Alessandro sim, mas o D'Alessandro é só para o Campeonato Gaúcho. O Inter precisaria ter mais jogadores com essa capacidade de liderança, de mobilização do vestiário. O técnico dá sinais que é assim, o Alexandre Cacique Medina. O Inter precisa ter dentro do time mais 3 ou 4 jogadores com este perfil. Se inscrevam aqui no canal do Menegas, notificações ali no sininho, todo mundo bem-vindo nos comentários, o like agora, né? Likezinho aquele assim, ó, bem, clica ali no joinha que joga o canal pra cima. E agora a minha recomendação é que vocês cheguem ali no primeiro comentário que tá fixado no topo e baixem o aplicativo da OneFootball. Gratuito, gurizada, de grátis.
como se diz no jargão popular, gratuitamente. Tu baixa o aplicativo e tem um monte de informações sobre o futebol lá na OneFootball. Feitoria, gurizada? Então vai um abraço.